O nosso tema geral é como posso ser salvo. A gente já viu isso aqui na primeira aula. Na segunda aula nós vimos reconhecendo o estado de pecado que nós estávamos. E hoje vamos trabalhar sobre as consequências ou entendendo as consequências do pecado. É um tema hoje que em muitas igrejas não se prega mais sobre isso. Falar de pecado hoje, irmãos, em muitas igrejas não se fala mais, porque isso espanta as pessoas. Isso traz sentimento de depressão para algumas pessoas. Esse confronto, esse tema, né, incomoda e nem todo mundo está disposto a ouvir sobre isso. Ninguém quer ouvir sobre isso, essa é a verdade. Confrontar a sua natureza, confrontar quem você é com a realidade bíblica, né, não são todos hoje que suportam mais, e são poucas as igrejas hoje que pregam sobre isso. Pois não. Pois não, Sérgio. Pode levar isso aqui que eu tenho aqui. Pois não, Sérgio. Isso chama a famosa transferência da culpa. Ninguém quer se assumir culpado, irmãos, essa é a verdade. Não é? E justamente quem é o culpado de tudo? Você vai culpar quem? Você vai culpar o diabo. Não é? E, sabe, é uma culpa assim que não cabe no contexto. Claro que ele vai tentar você. Mas se você cede, você cedeu, você é responsável porque cedeu à tentação. Então isso é mais fácil, você se tornar inocente do fato do pecado que você cometeu. Isso é um assunto interessante demais hoje. Porque em muitas igrejas hoje, esse é o escape de muita gente. Mas sou o diabo, é o diabo, não sou eu. O diabo me atentou, o diabo tomou posse de mim, foi lá e fez aquilo ali. Claro que não, irmãos. Pois não, Tiago. Rafael. Exatamente. Eu sofri muito na minha adolescência, muito mesmo, a ponto de, eu cheguei a um ponto de, eu era adolescente, de não fazer nada, eu vivia com medo do diabo. Sofri muito com isso. Irmãos, uma pergunta muito simples. Qual é a melhor maneira de você oprimir um povo? Através de quê? Do medo. Esse é o ponto. Você controla a mente das pessoas através do medo. Então, hoje está aí, em nosso contexto aí, as fake news, a mídia, né, lançando um monte de coisa, um monte de inverdades, provocando caos e medo na população. Porque quer controlar a sua mente. Quer controlar a sua mente. Então, quando você equipara o diabo à mesma altura de Deus, o que vai provocar no seu coração? Você vai ter medo de quem? De Deus? Não. Você vai ter medo de quem? Do diabo. Então ele vai te manipular. Ou o local onde você estiver, eles vão manipular a sua mente. Porque tudo é pecado. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E vão encher de regras. E você vai começar a pautar a sua vida espiritual por meio de regras. Não da graça e do entendimento da mensagem do Evangelho. Então você pauta a sua espiritualidade ali. Então, se eu não quebrei essa regra, eu estou em paz com Deus. Mas se eu quebrei essa regra, eita, eu estou em guerra com o diabo. É isso que acontece.
para um culto de outra igreja e chegar lá e ter esse tipo de coisa. Eu tinha pavor de pensar que eu podia ver aquilo lá. Então, como é que você vai para a igreja com medo? Como é o que o quê? Como é que você vai para a igreja com medo do que você vai ver lá? Pois é. Está vendo? Por quê? Porque isso tá escravizando sua mente. E muitas vezes, irmão, as igrejas aproveitam desse contexto, né, justamente isso para lançar mais medo ainda nos outros. Porque ele vai sair e pode pegar alguém de vocês aqui. Como é que você vai ficar? Você vai ficar apavorado, irmãos. Você vai ficar apavorado. Né? Eu tive a experiência pessoal, né, de expulsar vários demônios das pessoas. Vários. Né? A gente ia pregar nos interiores, né, quando eu fazia lá, missões lá em João Pessoa, né, e a gente ia nesses interiores onde não havia evangelho, e a gente levava o evangelho, né, e fazia os cultos à noite, né, às vezes em garagem, às vezes em praças públicas, né, e não era incomum haver as manifestações ali. Bom, qual era a minha leitura quando isso acontecia? Eu ficava assim, graças a Deus que aconteceu isso. Porque eles vão testemunhar o poder de Deus sobre o endemoniado, não o inverso. E eu aproveitava aí, e irmãos, é impressionante, impressionante. Se você tem medo disso, perca o medo. Porque ele não toca em você, não toca, o possesso não toca em você. Você põe a mão, às vezes não precisa nem tocar. Senhor, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. E você vê ele se manifestado e você vai ter que sair em nome de Jesus. E acaba saindo mesmo. Sai mesmo. E a pessoa, é também interessante isso. Quando é que é teatro e quando é que é real? Eu te passo a palavra já, tá, Jane? Quando é que é teatro e quando é que é real? Então, isso são coisas que a gente aprende, não é, com a maturidade. Porque quando o diabo se aposta de uma pessoa, não é, ela não sente dor. Isso é impressionante. O possesso não sente dor. Né? E vários casos, né, eu estava com outros pastores fazendo esse tipo de trabalho, né, e eles me ensinaram, Marcelo, eu vou dar um beliscão aqui nela. A mulher estava possessa. Se ela gritar, ela vai levar aqui uma lavagem, ela vai levar uma lição de moral aqui, que nunca mais ela faz isso. Se eu der o beliscão e ela não sentir nada, é porque está possessa. Então, aí eu pegava esses macetes, né? Ia lá, sem ninguém ver, ia lá e dava uma beliscada no sujeito, mas dava com vontade mesmo. E outros, a gente dava o beliscão, eu não esqueço disso, aqui no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. A gente foi fazer trabalho aqui, evangelismo aqui na mudança de ano, né? E no Rio de Janeiro é dia de Iemanjá, né? A praia fica lotada, né? Depois, na semana seguinte, o pastor nos convidou para ir para um culto lá na Ilha do Governador, né? E a gente foi. E ele pregou lá, a gente estava lá, ele pregou tal, aí no final do culto, né, surgiu um gay. Eu quero ser liberto, não sei o quê, estou muito possesso. Aí ele pediu para a igreja ir embora e para ele ficar. A igreja saiu e ficou ele e o dito cujo, o rapaz lá, né, com aquele trejeito todo, né? Aí o pessoal saiu, né? Aí ele foi lá, ele chegou entre a gente aqui, ele perguntou de onde ele era, né? Ele era de lá mesmo, era um local de lá e queria mudar de vida, porque aquela vida era muito assim, muito assado, tal. Ele ouviu. Aí a gente começou a orar. Aí ele fez, nossa, que Deus sem poder é esse, que não tira esse diabo de mim ainda? Desse jeito. Aí o pastor parou, fez, Germano. Aí ele estava abaixado, né? Aí ele foi lá e tome o beliscão no cara. Mas deu com vontade mesmo. Aí ele fez, ai, você me agrediu. Aí disse, seu cabra safado, desse jeito mesmo. Seu cabra safado, você não tem vergonha não de inventar isso aqui tudo. Você não tem demônio nenhum, isso tudo você é safadeza. Aí rasgou o verbo com o cara e mandou o cara ir embora. Não era demônio, irmãos. O cara queria aparecer no meio do culto. Ele queria tumultuar o culto lá. E o pastor foi inteligente. Não, depois a gente resolve isso aqui, agora não. Então, esse é o ponto aí. Quando é demônio, irmãos, você faz isso e ele não sente nada. Você ora e ele sai. Ele não toca em você. Não tem do que ter medo. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Quem é? O próprio Satanás. O próprio Satanás. A sua pergunta, Jane? Eu aprendi também
passa para você. Não. Né? Então, eu passei quase a minha vida toda com esse medo. Não. Hoje eu tenho liberdade de orar. Não. Eu olho a mão de ninguém, mas eu olho na minha cara. Não, o maligno não lhe toca. Está na primeira carta de João. Ele não toca em você. Não toca. Não toca. Isso é impressionante, irmãos. Ele submete. Baixa a cabeça e vai e você manda embora. Não precisa conversar. Não tem que ter a ver diálogo com o demônio. Jesus nunca ensinou isso. Como é seu nome? Por que você está aí? O que é que você está fazendo? Isso não existe, irmãos. Isso é tudo show. Né? E às vezes tudo é combinado também. Nem é demônio, é tudo combinado. Quem era muito bom em fazer isso é aquele chapelão, né? Aquele pastor Valdomiro, né? Aquela mutilação, aquela facada que ele sofreu ali, aquilo foi tudo combinado. Não tem nada de... Porque isso põe medo e você manipula as pessoas. Mas o que é que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Tem a ver, né, justamente com essa questão aí das consequências. Irmãos, pecado tem consequência. E não é o diabo que vai trazer as consequências sobre você, não. Quem é que traz as consequências sobre o seu pecado? É o próprio Deus, irmãos. Ele que traz isso, não é o diabo. O diabo não tem esse poder que você imagina. Não tem. Ele não tem. Não é? Quando ele foi querer tentar a vida de Jó, ele teve que pedir permissão a Deus para fazer aquilo. E Deus conhecia o caráter de Jó. Pode fazer o que você quiser. Porque Deus já havia fortalecido o caráter dele. Então ele não tem isso. Mas as consequências do seu pecado são fruto da mão de Deus sobre você. Abra aí em Isaías 59, versos 1 e 2. A gente vê aqui, começar a ver aqui já as consequências do pecado. Consequências básicas, né, do pecado. A primeira delas. Todo mundo já abriu? Isaías 59, verso 1 e 2. O texto diz assim: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. Aqui Isaías falando para o povo de Israel. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Duas consequências básicas do pecado aqui em relação a Deus. Primeira, a separação. Separou, quebrou. E a segunda aqui, Deus não ouve você quando você está em pecado, a não ser que você peça perdão, se arrependa e volte. Ele vai lhe ouvir. Então a primeira consequência é essa, quando nós pecamos. Nós perdemos o quê? A comunhão com Deus. Irmãos, por que nós oramos todo o tempo? Para não deixar essa comunhão quebrada. Para não nos separarmos de Deus, mas para dependermos cada vez mais dEle. Cada vez mais dEle. Não é? O pecado cria uma espécie de barreira entre o Deus santo e o homem pecador. O texto acabou de dizer isso. Separação e encobrir o rosto de Deus para que Ele não veja você e não ouça você. Então, a primeira consequência é essa, uma espécie de barreira entre o Deus e o homem pecador e o Deus santo. Enquanto o povo não se arrepender dos seus pecados, né, Deus continua separado do pecador e sem ouvir o seu clamor. Aí você me pergunta, mas pastor, e a minha conversão, como é que foi? Eu era um pecador e Deus ouviu o meu clamor. Ou não foi assim? Você talvez nem verbalizou o seu clamor, mas o seu coração verbalizou isso. Não é verdade, irmãos? E aí então, o que acontece aí? Acontece que o dom de Deus lhe alcançou. E ele ouviu o seu clamor e veio em seu socorro, não porque você merecia isso, mas por sua graça e a sua misericórdia. Esse aqui é o ponto. Esse aqui é o ponto.
Deus não estava disposto a agir em favor de Israel para trazê-lo de volta do cativeiro, enquanto o povo não se arrependesse dos seus pecados. Por que Israel foi para o cativeiro? Por causa de quê? Consequência do seu pecado. Que pecado? Idolatria, irmãos. A idolatria não se resume apenas a eu me prostrar diante de uma imagem. Isso é muito grotesco. É uma realidade, é. Mas a idolatria, ela é muito mais diluída, ela é muito mais subliminar do que um fato como esse. Porque o altar que nós erguemos aos deuses que nós adoramos está no nosso coração. E às vezes ninguém vê aqui. Ninguém vê, mas eu adoro. Então eu sou um idólatra. Calvino diz isso, o coração é uma fábrica de ídolos. Pessoal. Eu posso adorar uma roupa, eu posso adorar um objeto meu pessoal, eu posso adorar pessoas, filho, eu posso adorar personagens da televisão, algum autor, não é? Eu posso adorar a mim mesmo quando eu vou no espelho. Nossa, você está bonita, hein? Você está bonito, hein? Então você começa a ficar ali, horas ali se adorando. É verdade, irmãos. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a idolatria, ela não é só me prostrar diante de uma imagem. Não é só isso. Ela é muito mais profunda que isso. Ela vai lá dentro do nosso coração, está lá dentro do altar, aos nossos deuses que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Às vezes a comida é o que eu gosto de comer. Às vezes é uma bebida. Né? Eu gosto muito de vinho. Gosto muito de vinho. E eu tenho que me policiar. Porque se eu for deixar pelos meus impulsos, eu vou tomar vinho todos os dias na refeição. Porque eu gosto, mas não, o que é que eu faço? Não é, as coisas não são assim. Eu não posso cair nessa esparrela. O Senhor me ajuda aqui. Então, a gente se reúne no final de semana, minha esposa, a gente toma lá uma tacinha de vinho, de vez em quando, isso não é uma coisa constante. Porque não pode ser um Deus que eu adoro. Baco, né, o Deus do vinho, né? Eu não posso adorar Baco. Eu sei que muita gente aqui também gosta de cerveja, não é? Toma cervejinha em casa, tal, de vez em quando, tal. Mas você não pode se dobrar a isso, a estar o tempo todo isso. E isso ser primordial no seu final de semana. Se você não tomar, você morre. Aí você já está sendo uma idolatria. Você já saiu do normal para a idolatria. Irmãos, Deus não proíbe a bebida. Ele proíbe a embriaguez, você se deixar levar por ela. Isso é idolatria. Não vos embriagueis com vinho. Mas não vos embriagueis. Cristo tomava vinho? Sim ou não? É outro tema também tenso na igreja. Sim ou não? Mas ele tomava todo dia, toda hora, todo instante? Quando é que ele tomava o vinho? Na ceia do Senhor. Então a gente tem que ter essa maturidade, não é? Essa maturidade de não deixar que esses ídolos do nosso coração tomem o lugar de Deus. Eu não estou aqui endossando que você tome vinho, nem endossando que você tome cerveja. Eu não estou aqui dizendo isso. Se você não tem maturidade, não faça. E se você tem maturidade, faça com muito critério, com muito cuidado, para a coisa não degringolar, porque nós vivemos numa sociedade, né, no país onde isso é escândalo. Não é? Não faça isso em público. Não faça isso em público, porque você vai escandalizar os outros. Isso é uma coisa muito pessoal e familiar. É uma coisa familiar. Não é para você chamar seus amigos. Ah, vai lá em casa tomar uma cervejinha. Está errado. Isso não está certo. Porque você está dando um péssimo testemunho para os seus vizinhos e seus colegas que estão indo lá tomar cervejinha com você. A questão não é essa. A questão aqui é familiar. Você, sua esposa, seus filhos também, se for de maior de idade e tal. Ok? Vamos lá. Alguma dúvida a respeito disso? Do mesmo modo, nenhum pecador... Alguém falou? Do mesmo modo, nenhum pecador pode ser aceito na presença de Deus enquanto permanecer no pecado. O que é que Davi diz? Enquanto calei o meu pecado, meus ossos secaram.
Irmãos, essa é a maior consequência do nosso pecado. Nós não permanecemos na presença de Deus. Nem aqui e nem em lugar nenhum. Porque muita gente guarda pecado. Porque se acha que foi no direito. Não, ele que pecou contra mim. Aí você não perdoa. Você segura isso. Você trava isso. Isso é pecado, irmãos. Tem uma passagem das Escrituras que eu acho assim, é confrontadora. Eu fico, nossa Deus, como é que pode isso? Pedro chega para Cristo e pergunta assim, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Então Pedro estava cheio de razão, né? Ele estava achando assim o cara. Aí Cristo faz 70 vezes 7. E se ele vir durante o dia te pedir perdão 7 vezes, que aí 7 aí é um número perfeito, infinito, não é 7 vezes realmente, mas se ele vier te pedir durante o dia 7 vezes perdão, perdoa. Então o que é que Cristo está nos dizendo ali? Não segure o perdão. Não trave o perdão. Porque se você trava o perdão, o que é que vai acontecer? Deus não vai perdoar os seus pecados. Veja lá, Mateus 6. Abra lá em Mateus 6. Então, é também uma consequência séria a gente reter perdão por causa se achando muito justo diante dos outros. Não, mas eu fui um ofendido. Ele que me tratou mal. Não interessa. A palavra de Deus não está dizendo isso. Olha, pesquisa para ver se realmente você tem razão ou não. Deus está dizendo isso? É realmente você ter razão. Então é ele que tem que pedir perdão a você, não o inverso. Então espera que ele vai te pedir perdão. Não vai pedir perdão. E você vai guardar um rancor no seu coração que vai corroer sua vida toda. Olha o que diz aqui. Mateus 6,14. É o finalzinho aqui, na conclusão do ensino de Jesus orando. Porque se perdoarem aos outros as ofensas, também o vosso Pai de vocês, que está nos céus, perdoará a vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. E aí? Você vai fazer o que aqui com isso aqui? Você vai interpretar isso de outra forma? Dizer que Deus errou aqui? O que é que está acontecendo aqui, irmãos? Deus está preservando sua vida espiritual. Em comunhão plena com Ele. Eu quero a comunhão com você. Então, faça dessa forma. Não retenha. Porque a consequência é grave. Deus não vai lhe perdoar. Simplesmente isso. Enquanto você não resolver com aquela pessoa o seu problema com ela, Deus não vai perdoar os seus pecados. Você vai acumulando a coisa vai transbordando. Até que você, Senhor, eu perdoo fulano. Isso é muito sério, irmãos. Porque a gente se acha muito dono da verdade. A gente se acha muito espiritual e acha que nós estamos aqui no patamar e aqueles que nos ofendem estão lá embaixo. Sei não, só pesquisando aí, de quando sei não. Então, irmãos, isso aqui é muito claro. Ele conclui a oração do Pai Nosso dessa forma. Vamos lá, vamos continuar aqui. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do jardim. Olha a consequência aqui. Conforme relata Gênesis, o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado colocou o homem num estado de separação de Deus. A isso chamamos de morte espiritual. Essa é a consequência maior do pecado do homem, morte espiritual. Ele está morto para Deus. Ele está andando aí na rua, aí, para cima e para baixo, aí, trabalhando, vivendo, sorrindo, né, mas a principal coisa da vida dele está morta. Ele não tem qualquer comunhão com Deus.
Irmãos, isso é terrível. Qual é a consequência da morte espiritual, irmãos? Qual é a consequência da morte espiritual? Para onde é que você vai? Para onde? Para o inferno. Esse é o ponto aqui. Ele está condenado a viver sua breve e incerta vida fora do jardim, longe da presença de Deus. Aqui falando de Adão. Mas isso não significa viver uma vida neutra, como se Deus simplesmente não existisse, ou estivesse distante. Pois a Bíblia diz que o pecador está debaixo da ira do Senhor. Olha as consequências aqui. Separação de Deus. Deus não olha para esse homem que pecou. Esse homem está morto espiritualmente. E esse homem está debaixo da ira de Deus. Tudo consequência do pecado. Então, quando nós pecamos, o que acontece conosco? Hein? O que acontece conosco? Você quebra a comunhão com Deus. Então, Deus está o quê? Irado contra você. Irmão, isso é muito sério, isso não é brincadeira, não. Não pense porque você é santo, justificado e salvo, né, que você não recebe a disciplina de Deus. Deus vai lhe disciplinar como consequência. Né? Olha o pecado de Pedro. Olha o pecado de Pedro, irmãos. O que foi que Pedro fez? Vamos pensar aqui em Pedro, um dos apóstolos, né, um homem santo, santíssimo, né? Você pode enumerar quantos pecados de Pedro? Você lembra só de um, né? Que ele negou a Cristo, né? Mas teve outros. Teve outros pecados dele. Não é? Vamos lembrar de outro? Você lembra de outro? Qual outro você lembra aí? Quando ele cortou a orelha do soldado. Hã? Quando ele cortou a orelha do soldado. Outro pecado de Pedro. Jesus, claro que o senhor não vai morrer. Que negócio é esse de ir para a cruz? Vai não, que bobagem é essa, Senhor? Querendo desviar Jesus do trajeto da cruz. Irmãos, como é que Deus tratou Pedro? Desceu o verbo em cima dele, rasgou a caneta assim da lei. Como é que Jesus tratou Pedro, irmão? Me fala aí como é que ele tratou Pedro. Excluiu Pedro do colegiado apostólico? Não, você não presta. Você não faz parte daqui. Você não faz parte aqui da igreja, porque você não dá. Com esse perfil, você não dá para viver aqui na igreja. Cai fora, vai procurar outra igreja. Foi assim que Jesus fez com Pedro? Como é que ele fez com Pedro, irmãos? Pedro, deixou Pedro pescar, deixa Pedro lá. Né, extravasar um pouco esse sentimento dele ali. Deixa Pedro viver a vida dele. Mas Jesus estava de olho em Pedro. Deixou Pedro lá. Um belo dia, Pedro vem da pesca lá e aí encontra, tem alguém lá na beira da praia ali com um foguinho lá aceso. Aí ele começa a ver, aí João diz, é o Senhor. Pedro voltou para a vida de pescador, veja só, fez isso. Aí João fez, é o Senhor. Ele estava ali por causa de quem? Por causa de João? Sim ou não? Aquele foguinho foi por causa de João ou não? Estava ali Não, irmãos, ele estava o quê ali? Esperando por Pedro. Vem cá, Pedro, senta aqui. Eu imagino que Pedro foi assim, ó. Aí botou o peixinho no fogo, começou a comer o peixinho, né? Aí ele olhou para Pedro e fez, tu me ama, Pedro? Olha só a pergunta dele. Não foi assim, você viu o que você fez comigo? Eu não te falei que você ia negar, você não acreditou em mim. Está vendo? O que é que ele faz com Pedro, irmãos? Ele chama Pedro para junto e arranca de Pedro, restaura, reanima, reaviva o amor pelo Mestre.
Cristo ali restaura o coração de Pedro. É uma forma de perdoar. Né? Uma forma de perdoar. Não é? Isso me encanta, irmãos. Porque Deus é assim com todo mundo da sua igreja. Não importa se você é muito espiritual, se você é pouco espiritual, mas Ele vai tratar você dessa forma, para trazê-lo para a comunhão, porque essa comunhão, ela traz a vida, ela promove a vida. A Bíblia descreve a consequência do pecado como estado de morte espiritual. Abre aí em Efésios 2, 1 e 3. Efésios 2, versos de 1 a 3. Esse foi o tema que a gente pegou hoje aqui para as crianças, né? Eu estou colocando a questão da consequência aqui, irmãos, porque eu quero trazer uma realidade para o nosso coração, o pecado ter consequência, e também trazer uma outra realidade maior, que é a realidade do pecado, que é a realidade da graça, do perdão de Deus, da restauração de Deus. Porque, irmãos, se Deus não nos restaura pelo seu perdão, não é? Ninguém ia ficar aqui na igreja, nem eu mesmo. Se eu não tenho esse consolo do Senhor, né, eu já estava aí. Como o Pedro voltou para a pescaria, eu estava fazendo outras coisas aí. Porque eu digo, não, eu não tenho como seguir ao Senhor, não tenho como cumprir o padrão dele. Mas é essa graça que nos atrai, essa misericórdia que nos convida, que nos prende a Ele. Irmãos, nós vivemos pela misericórdia de Deus, não há outro conceito para a nossa vida. É pura misericórdia e compaixão. Efésios 2, 1 e 3. Olha só aqui como é que ele começa. Ele começa logo mostrando aqui a graça. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha só. Quem merece a vida estando em transgressões e pecados? Ninguém. Mas ele fez o quê? Nos deu vida, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos? É que para a realidade humana com todos os humanos. Ele não está dizendo aqui, olha, agora você é um crente, então você está no nível maior. Não, a questão aqui não é essa. A questão aqui não é essa. A questão aqui é que, sem merecer, fomos alcançados. Mas a nossa natureza humana é a mesma dos que estão aí fora, que não conhecem a Cristo. Aprove a Deus nos chamar, nos eleger, nos converter por sua graça e misericórdia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, o verso 4, por causa do grande amor com que nos amou. Esse mesmo amor aqui foi o amor que amou a Pedro, que amou a Judas Iscariote, que o traiu, que não se arrependeu. O mesmo amor. Que amou todos os apóstolos e ama a sua igreja, a mim e a você. Sem que nós mereçamos, irmãos. E sendo nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Por que eu não vou perdoar o meu irmão? Porque o pecado que havia em mim era maior do que o que havia nele, e Deus me perdoou, e por que eu não perdoo o meu irmão? Que direito você tem de fazer isso diante de Deus? Nenhum. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco
em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Irmãos, vida aqui é vida eterna. Nós não vamos para o inferno. Você já pensou sobre isso? Não vamos para o inferno, irmãos. Jamais vamos para o inferno. Mas por nosso mérito próprio? Não. Pelo mérito de Cristo. A consequência do nosso pecado foi transformada na consequência da vida eterna, por causa de Cristo. Isso também não me dá o direito de viver pecando aí a 3x4, ou banalizando a graça de Deus, a sua misericórdia, como muita gente faz. Não, Deus me perdoa, e vai lá e faz. Não, Deus me perdoa, e vai lá e faz. Irmãos, você não está convertido, não. Você não converteu-se, não. Você não entendeu nada do Evangelho. Porque a sua natureza é outra, completamente diferente. É uma natureza submissa aos princípios de Deus. Você se submete a ela. Como é difícil, irmãos, a palavra submissão. Como é difícil. Olha dentro de casa. Olha para dentro de casa. Olha para o relacionamento familiar, marido e mulher. Eu ri porque lá em casa a tensão é a mesma. Ela quer uma coisa, eu quero outra. Eu quero a outra coisa, ela quer outra coisa. Então a gente está sempre em confronto. E cada um se acha no direito. Porque eu sou homem, eu sou o cabeça. Então você se arma logo dessa forma. Só que você ser homem e ser o cabeça não está de acordo com a Escritura. Quando o homem quando o cabeça manda amar a mulher como se ama o próprio corpo e se dá por ela. Eu confesso que é difícil isso, irmãos, dentro de casa. Fora de casa é ótimo. Mas dentro de casa, olha, é difícil. Porque um sempre quer uma coisa e o outro quer outra. Está sempre puxando. Não é? A tensão é muito grande. E se a graça de Deus não estiver aí, e se o perdão não estiver no meio aí para lubrificar essa relação, não vai aguentar, vai romper. Porque a mulher está achando do direito e o homem também está achando o direito. E eu vou dizer a vocês, nenhum dos dois tem direito diante de Deus. Essa é a questão. É uma questão de submissão ao Senhor, tanto dele como dela. Então é isso aqui, ó. E qual é a consequência do nosso pecado dentro de casa? Não é? Quando a gente briga e peca, Deus não ouve as nossas orações. Deus não ouve. Se não houver perdão, Deus não vai ouvir. Não importa quem tem razão, irmãos. Tem que perdoar. Ah, mas ele me machucou profundamente. Eu sei. Mas perdoe. Mas, pastor, até quantas vezes eu vou perdoar isso? Até 70 vezes 7 no dia. No dia. Quem está disposto a isso? Irmãos, quando alguém peca, né, quando eu peco contra ela, né, quem é o maior ofendido? É ela ou sou eu? Sou eu, irmãos. Não é ela, não. Ela sofre a dor, a decepção e tal, mas a maior consequência vem para mim. E quando ela peca com relação a mim? É ela que vai sofrer as consequências, não sou eu, não. Agora, o que eu acho interessante aqui, irmãos, é que ele nos deu vida. Vida aqui é tudo que envolve a nossa existência, inclusive nossos sentimentos, nossa razão, as nossas disposições, né? A nossa relação pessoal e a nossa relação com relação ao perdão. Quando a Bíblia diz que as pessoas em Cristo estão mortas em seus delitos e pecados, está dizendo que não há nelas qualquer coisa que as direcione para Deus. Elas são totalmente alienadas da vida de Deus, estão totalmente escravizadas pelo mundo, pelo diabo e por sua própria
pecaminosidade. 3 coisas aqui que escravizam os homens. A primeira, né, é a alienação de Deus. Isso escraviza, deixa você apavorado. Tem gente que não entra nem em nenhum velório com medo da morte. Alienado de Deus. Segundo, o mundo lhe escraviza. Você não tem a luz de Deus, então o mundo lhe escraviza. Você é um escravo do mundo assim, bonitinho, irmãos. Bonitinho. É impressionante isso. Hoje à tarde a gente vai ver aqui esse bar ligado aí, o som aí, e cheio de gente lá dentro. São escravas desse mundo. E também são escravizadas pela própria carne e pelo diabo. São 4 coisas aqui, irmãos, que Deus nos libertou, né, e nos deu. Pecadores não podem esperar um futuro brilhante. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, Romanos 6,3. Receber a pena de morte por seus pecados é o único destino que aguarda os pecadores sem Cristo, perante a justiça de Deus. A pena é a morte. Muitos cauterizam sua consciência, pensando que quando morrerem, tudo está acabado. Mas segundo a Bíblia, as coisas não são bem assim. Receber a pena de morte envolve mais do que simplesmente morrer. As pessoas têm se esforçado, né, para negar a realidade do inferno. Inferno existe e é real. Tentam fugir dessa noção, dizendo que Deus é amor e que não mandaria as pessoas para um fogo eterno. Não, no final das contas, tudo vai dar certo no final. Você já ouviu esse tipo de gente falando? Não, todos os caminhos levam a Deus. Mas tudo vai dar certo no final. Então, sempre ao final, num momento ali, não vale nada. Então, isso é uma utopia, irmãos. Sabe o que é utopia, né? Alguém sabe o que é isso? Hã? Um sonho impossível. Muito bem, Daniela. Utopia é algo impossível. Né? E a gente tem aí relatos na história aí de utopias e utopias aí que nunca se concretizaram e não vão se concretizar porque são utopias, é uma coisa impossível de acontecer. Então, pensar que tudo vai dar certo no final, que Deus é amor e que todo mundo vai ser salvo no final, é uma utopia. Porque não vai. A consequência do nosso pecado é o inferno. Nosso não, porque a gente sabe que nós temos um Redentor que nos perdoa os pecados e nos purifica de toda a iniquidade. Mas eu falo da forma que está lá fora. Se não conhecer a Cristo, irmãos, é o pecado. A Bíblia não diz que o diabo está no inferno, muito menos que ele é o senhor do inferno. Nem o diabo está no inferno ainda, e nem ele é senhor do inferno, como muita gente aí pensa. Tem até um corinho, né? Tomou da mão do diabo, não sei o que é a chave do inferno. Eu não sei se você lembra desse corinho aí. Né? Mas esse corinho aí é totalmente herético. Então, nem o diabo está no inferno e nem o diabo, não é senhor do inferno. Onde é que o diabo está, irmãos? Se ele não está no inferno ainda, e se ele não é o senhor do inferno, ele está onde? Ele está na terra. Abra aí Apocalipse 12:12. Até dá um susto na gente, né? A gente dá até um susto nisso, né? Apocalipse 12:12. Hein? Não, é ele. É ele. Ele e seus anjos estão aqui na terra. Isso. O que é que diz Apocalipse 12:12 aí? Por isso desejai, ó céus, e vós que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo resta. Pronto, esse é o único texto da Escritura onde fala da queda de Satanás. Não é aquele de Isaías 14, como a Daniela me trouxe aqui. Esse é o texto mais base, que fundamenta mais isso.
Ele foi expulso do céu e veio para a Terra. Por que o diabo veio para a Terra? Não foi para Marte, para Júpiter, para Plutão? Por quê, irmãos? Hein? Por causa da imagem e semelhança no homem. Você já viu o diabo tomar posse de algum cachorro, de algum gato, de algum cavalo, de alguma vaca? Você não vê isso. Nós temos uma passagem ali dos porcos, né? Só, e mais nada. Porque Deus mandou eles irem para os porcos. Mas fora isso, você não vê animal nenhum sendo tomado pelo diabo. Porque não faz sentido isso. Então esse é o texto aí. O diabo está aqui na terra. E a pergunta é, por que, irmãos, ele não está tão operante, ou 100% operando na terra? Se ele está expulso aqui, e se dizem que ele tem o poder que ele tem, a coisa que ele tem, era para ele estar reinando aqui tudo. Mas ele não está fazendo isso. Não, mas tem uma... Claro que quem manda Deus é certo, mas tem algo aí que faz com que ele esteja preso, amarrado, ele esteja assim, retido. Por causa de quê? Hã? Não, mas por quê? Não. Também, mas não é isso não. Vocês lembram qual foi o primeiro discurso de Jesus Cristo, quando ele começou a sua vida pública? Arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. Aonde? Na terra. Por isso que ele não opera em 100% do que ele poderia operar. Porque o Evangelho sustenta, segura Satanás. Não deixa. Por causa disso. O reino de Deus está plantado na terra. Ele não tem como. Ele foi expulso de lá, achando que aqui ia ser, né? Ele ia fazer o carnaval dele e não. Porém, ele não está inoperante. Ele opera segundo a licença de Deus. Ok? O inferno é uma espécie de calabouço do palácio de Deus. Deus é o Senhor do inferno. Abra em Apocalipse 1:18. Você sabia disso? Quem manda no inferno? Muita gente pensa que é o diabo, que é Satanás. Ele tem a chave ali do inferno na mão. Irmãos, quem manda no inferno é Deus. Muita gente, eu já vi de muito pregador dizer o seguinte: o inferno é a ausência de Deus. Você já ouviu essa frase? Mentira, isso é heresia. Heresia, irmãos, heresia, isso é heresia. Hein? Não é. Quem manda no inferno é Deus. Deus está presente no inferno. De que maneira? Na sua justiça. Está lá, presente. Não é o diabo que manda no inferno, não, irmãos. O que é que diz Apocalipse aí, 1:18? Pronto. Quem tem a chave da morte do inferno? Deus. O que é a chave na mão, irmãos? Chave representa o quê? Hein? Você tem a chave da sua casa na mão, isso representa o quê? Domínio, seu domínio, a casa é sua. Ele tem a chave e o que mais? Pronto. Muita gente diz, não, mas o diabo é o senhor da morte. Não é. Quem é o senhor da morte? Quem manda na morte? Deus. Você está vendo que a grandiosidade desse Deus? Mas a consequência o inferno é uma consequência para os pecadores que não se arrependeram, que não se arrependem. Esse é o ponto, irmãos. E quem manda para o inferno é o diabo? Não. Quem manda para o inferno é Deus. Quem controla o inferno é Deus. Quem controla a morte é Deus. O que é a morte? É um juízo de Deus? É do diabo? Não. O diabo tem nada a ver com isso. Então,
o Evangelho começa a mostrar, não é, esse despojamento de Satanás que Deus fez, a partir da vida de Cristo, do seu sacrifício na cruz. Despojou completamente. Ele não tem mais o domínio que ele tinha, que ele achava que tinha, que tem. Pois é, aí essas igrejas, as igrejas pentecostais, deram muito poder a ele, né? Um poder que não existe. Não existe. É como o Sérgio falou, não é? Culpam tudo o diabo. Ah, eu vinha dirigindo, o pneu do carro furou, é Satanás, vamos repreender. Ora, esse é um termo, né? É um termo assim, comigo assim, muito comum entre esses irmãos. Vamos repreender, vamos tomar posse. Está amarrado. Agora, a pergunta é, você tem poder para repreender, tomar posse e amarrar? Se está no mundo espiritual? Não, seja sincero, irmãos. Você não tem essa. Por quê? Porque já está amarrado, já está preso e já está sob o domínio de Deus. A gente não tem como a gente fazer isso. Ah, vou repreender Satanás aqui. Olha, se você viaja no seu carro, furou o pneu, irmãos, ponto final. Isso, vai lá, bota o step, manda consertar o outro. É simples assim as coisas. Mas se cria uma nuvem de espiritualidade aí que não existe para pôr medo nas pessoas. Pôr medo nas pessoas. Não é? Não tem, é realmente isso. Né? Pois não. Posso falar de uma coisa que tem na Igreja Batista? Não, aí você vai expor. Mas é tipo assim, eles têm Tá. uma coisa que chama resgate. Ah, Deixa eu te explicar o que é. pode dizer. Que amigos meus da célula já foram. Ah, Mas, assim, quando eles chegaram para dar o testemunho, eles falaram que lá eles têm, tipo, uma pessoa, eles têm que chegar lá na frente, expor todos os pecados, depois, tipo assim, o povo começa a ficar endemoniado, o povo vai lá, vai solta os pecados das pessoas. E, tipo assim, a maioria das pessoas que estão lá se diz cristãos, assim, se dizem crente. Pra mim, isso é um absurdo, porque não faz sentido o que você falou. Como é que o diabo vai lá, vai fazer o crente ficar possuído? Isso é impossível. Aí não, ela fala, não, porque vamos soltar os capetas tudo aqui. Aí eu falei assim, gente, não é possível um negócio desse, não. o senhor está vendo? E é muita gente que vai lá nesse negócio. Isso numa igreja de mais de 3 mil membros. Olha a teologia que esses jovens estão recebendo. Olha a teologia que esses jovens estão recebendo. O que é que vai acontecer? São jovens apavorados com o diabo. Eu sou crente, mas posso ser possesso. Então, olha só o fantasma na cabeça. Então, que tipo de vida espiritual esse rapaz vai ter? Ou essa moça vai ter? Vai ter paz? Não vai ter paz nunca. Porque vai ficar apavorado. Eu posso ser possesso. Então, imagina só a luta. Já basta a luta com o nosso pecado, mas essa ainda. E tem que ir na frente, confessar todos os pecados, falar tudo que fez na vida desde que nasceu. Lembra? Aí vai misturar com o pecado hereditário. Tem isso também. Pecado desde que nasceu. Tá, o pecado, ela já nasceu em pecado. Pois é, irmãos, isso é uma teologia completamente doentia. Doentia. Então a gente teria que ter não medo, não vou colocar medo, mas sim respeito a Deus, mas não odiando. Porque muitos falam que o diabo é isso, é aquilo, é força, mas estão esquecendo que o poder de Deus. Exatamente. Irmãos, quem tem todo o poder, né, é Deus. Para concluir aqui, irmãos, o inferno não é algo com o que se deve brincar. As afirmações de Jesus deixam claro, isso está em Mateus 18, 8 e 9, que deve ser realmente levado a sério. Na verdade, ninguém falou mais a respeito da realidade do inferno do que o próprio Jesus Cristo, na Escritura. Ainda que mentes demasiadamente humanistas se escandalizem com as afirmações bíblicas a respeito do inferno,
A existência dele é necessária e exalta plenamente a justiça de Deus. Ora, como é que você se sente diante de tanta injustiça? Qual é o seu conforto? Deus vai julgar todas as coisas, não vai? E esses injustos vão para onde? Vão ter o mesmo lugar que você no paraíso? Aí seria injusto. Seria injusto, porque a justiça é absoluta. Eles vão o quê? Vão para o inferno. Então isso me traz conforto, irmãos. Por que traz conforto? Porque eles têm acesso à verdade, eles conhecem a revelação geral, mas o que é que eles fazem? Em detrimento da mentira, ou da verdade, eles preferem a mentira. Por quê? Para esconder os seus próprios pecados. Não querem Deus de jeito nenhum. Então, isso me satisfaz. Deus é justo. E vai julgar todas as coisas. E vai julgar da forma correta. Da forma imparcial. Aqueles que crerem em meu filho, vêm para cá. Aqueles que não rejeitaram, vêm para cá. E acabou essa história. Nós vamos ter aí uma eternidade com duas faces. A face do reino de Deus e a face do reino de Deus no inferno. Que não se misturam, não se cruzam. Ninguém muda de lugar. Não há purgatório. Para você pagar ali suas penitências e depois você mudar para o lado de lá. Não existe isso. O fim do homem é um só. Ou o céu ou o inferno. E a palavra nos chama, nos instrui a ir para o inferno. Deus, na sua justiça, sabe exatamente a punição de cada um, que cada um deve receber. Não devemos fazer especulações a respeito de como essas punições acontecerão. Apenas podemos ter certeza de que elas acontecerão. Jamais será aceitável a argumentação humana de que a existência do inferno é injusta, ainda mais pelo fato de Deus, que Deus tem providenciado uma salvação que é acessível a todos. O que ele está dizendo aqui? Muita gente vai dizer, não, Deus é injusto em mandar as pessoas para o inferno. Já vi de crente dizer isso. Já vi crente dizer isso. Eu digo, você não entendeu o evangelho, irmãos. Injusto seria se ele não revelasse Jesus Cristo. Mas ele revelou Jesus Cristo. Está aí, exposto aí. Televisão, rádio, igrejas, evangelismo na rua, o tempo todo está aí na criação, está tudo revelado. E o seu coração tem um senso dele, você discerne isso. Pois não, Lucília? Não. O momento, irmão, do perdão é aqui e agora. Depois que você morrer, sexo julgamento. Não tem outra. Não tem outra. Não tem outra. Agora, o mais difícil, o mais horrível disso é que todo mundo vai ressuscitar, não vai? Inclusive os descrentes. Todo mundo vai ressuscitar. E eles vão estar no inferno, não é em alma, não. Não é o espírito, não, irmão, porque o espírito sofre. Eles vão estar no inferno com o corpo ressuscitado. Vão sofrer na pele. Pois não. Você morreu, né? Você vai estar diante de Cristo imediatamente.
Dormir ali é morrer, no fato, o termo é esse. Se você morrer, você vai direto para a presença de Deus. Não tem outra. Você não tem para onde ir, não tem outro caminho para ir. Você não vai se apresentar ao diabo. Para quê? Aí veja só, o seu corpo vai para o pó, para o inferno. O seu corpo. E a sua alma, vai para a terra, que inferno, desculpa. Vai ser sepultado, o seu corpo. E a sua alma vai para Deus. Então, o que é a morte? É a separação da alma do corpo, não é isso? Então, quando houver a ressurreição, o que é que vai acontecer? O retorno da alma para o seu corpo glorificado. A Lucília que nós estamos vendo aqui hoje vai ser completamente diferente da Lucília glorificada. É um corpo sem a mancha do pecado. Eu não sei como é isso. Eu sei, é como Cristo ressuscitou, que ele nem reconhecido foi pelas mulheres que estavam lá na boca do sepulcro, né, quando ele ressuscitou. Então, esse corpo glorificado é que vai viver eternamente. Você fechou o olho, abre lá. Dormir ali, isso não existe dormir. Por exemplo, mamãe morreu há 4 anos atrás, fez dia 2. Né? Ela abriu o olho aonde? No paraíso. É para onde ela vai. A princípio, né? Ela está no paraíso. A sua alma está lá com Deus, porque pertence a Deus a alma. Que está sepultado. Está sepultado, exatamente isso. Então, na ressurreição dos mortos, né, vai ver de novo o retorno da sua alma para o seu próprio corpo. A gente não perde mais essa identidade eternamente. Eu vou ser sempre Marcelo Germano, sempre, eternamente. Não nesse corpo aqui. Esse corpo aqui é para esse contexto. Mas quando Cristo voltar, eu vou ter o corpo glorificado. Eu não sei dizer como é isso, mas eu sei dizer que é completamente novo e diferente. Né? E nós vamos viver nesse corpo por toda a eternidade. Eu vou lhe conhecer, vou conhecer Sérgio, vou conhecer Juliana, vou conhecer a Daniela. Pois não, Daniela? Os mortos. A palavra aí porque Paulo está sendo carinhoso, né? A palavra aí dos que estão, os que já morreram, né? Em Cristo. Ok, irmãos? Próxima aula, entendendo a maravilhosa graça de Deus que salva o perdido. Que Deus abençoe, nos fortaleça, não é? E nos ajude a entender a mensagem do Evangelho, que é graciosa. E também entender isso, os nossos pecados têm consequências. Deus perdoa, mas as consequências, às vezes, você leva. Você traz junto. Nem todas as consequências Deus tira. Às vezes, Ele tira também as consequências, mas outras não. Permanece para que você não mais cometa o mesmo pecado. É como uma pessoa que foi presa porque matou alguém na prisão se converteu. Né? A morte daquela pessoa não vai voltar e aquilo vai desaparecer. Né? Aquela consequência, né, da pessoa que ele matou vai estar sempre com ele. Ele vai levar até cumprir a pena. É uma consequência. Deu para entender? Sempre lembrando, irmãos, Deus é gracioso e misericordioso. Ele perdoa os nossos pecados. Quando o nosso pedido de perdão é sincero, é honesto diante dele. Ele renova e restaura o seu povo. Isso é que me encanta com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Um bom domingo, um bom